Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre burnout, falar sobre dev com 3 empregos, só coisa real que eu já presenciei ao longo desses poucos anos de carreira aí. Vamos falar de burnout, dev de 3 empregos, ambiente tóxico. Vou falar sobre isso, tô dando minha cara a tapa aqui, talvez eu colha algumas consequências, mas eu tô meio saturado de querer consumir um conteúdo no YouTube e ser programadores lendo uma notícia que você poderia ler em 3 minutos, ele faz um vídeo de 15 para ficar ganhando em cima de você. Então eu tô meio de saco cheio assim do tipo de canal que tem no YouTube. Quem realmente sabe muito mais que eu poderia estar aqui ensinando código e não quer vir aqui ensinar, porque dar a cara a tapa é complicado, eu sei. Mas criei o canal, no início era um canal dark, ia só ensinar código mesmo ali, com as minhas zoeiras, fazendo minhas quintas séries da vida ali durante as explicações, até para facilitar o seu entendimento, te dando exemplos mais simples de entender. E agora resolvi começar a aparecer de alguns vídeos para cá aqui no canal. Esse é um assunto sério, vou tentar abordar sendo o mais direto possível e trazendo a real. Bom, sobre burnout, por que eu tô querendo fazer esse vídeo hoje? Sábado rendeu uma conversa sobre isso. Para quem não me conhece, eu participei de um projeto que um amigo meu começou comigo, chamado DevFest. Foi onde eu tive auxílio para aprender a programar e sou muito grato ao projeto. Então ali a gente tem alguns programadores e a gente está sempre conversando sobre diversos temas. Esse foi um tema que voltou a ser falado no grupo. Bom, não vou expor ninguém aqui, tá? Mas sobre burnout, meu emprego anterior, trabalhei com algumas pessoas que passaram por isso. Eu mesmo não procurei ajuda clínica e se você estiver passando por isso, te aconselho a procurar. Antes de entrar nos casos reais, vamos fazer uma... Claro que eu não sou nenhum especialista, mas eu já li bastante sobre o tema, já conversei com pessoas que passaram por isso, que clinicamente diagnosticadas, que me contaram como foi o tratamento. Começar falando aí dos principais sintomas, que é uma exaustão física, emocional, mental bem grande. Até algumas pessoas chegam a ter despersonalização, tá? Então, assim, é algo grave e que, infelizmente, na nossa área como programador tem se tornado algo normal. Tem se tratado disso como se fosse algo normal. E o nosso querido Stack Overflow, o pai de muitos devs aí, né? Tem a nova geração aí que só conhece ChatGPT, mas o verdadeiro pai dos programadores aí, a meu ver, é o Stack Overflow. Eles têm uma pesquisa onde 70% dos programadores já passaram por isso, ou alegam ter passado por isso. Então, assim, é um número muito grande para a gente estar ignorando. E é uma doença reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E o que eu acho interessante é que é constatado que é ligado ao excesso de trabalho. Então eu vou falar agora de alguns casos reais que eu passei em projetos anteriores. E número 1, cara, vamos começar falando logo do mais polêmico, dev 3 empregos. Trabalhei já com mais de um programador que tinha 2 e já trabalhei com alguns programadores que tinham 3 empregos como dev. Então assim, e esses com certeza passaram por burnout e reclamavam disso comigo lá, conversando no dia a dia ali. Cara, eu não sei até que ponto, assim, não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra ser dono da verdade, nem nada, sabe? Não é meu objetivo. Vou dar minha opinião. Opinião, cada um tem a sua. Você filtra aí, se tiver algo de bom no que eu tô falando, você retém, senão você descarta. Eu acho que dinheiro é importante, não vou ser hipócrita. Dinheiro é importante, a gente precisa dele para viver. Só que até que ponto o dinheiro vale? Ele compra o fato de você passar por um problema de saúde? Ele compra você começar a ter pensamento suicídio, depois DAS, né, que eu falei no plural? Será que ele conta você ter esse tipo de pensamento? Será que ele compra você olhar para o código, uma coisa simples, que não é nenhum desafio técnico para você, mas você ficar olhando para a tela e não conseguir fazer? Você já se sentiu assim? Você já passou por isso? Eu já dando bem a cara a tapa aqui, eu já participei de um projeto que quando eu fui mandado embora, eu fiquei preocupado, porque eu fiz uma transição de carreira depois dos 30, né? Vocês estão vendo as barbas brancas, não sou nenhuma criança. E então assim, quando você é casado, faz uma transição de carreira, sua esposa está contando com você e você é mandado embora, é claro que no primeiro momento ali você fica preocupado. Mas depois me bateu uma alegria tão grande, cara, de saber que eu não ia ter que passar pelo que eu estava passando, de saber que eu não ia mais... eu sabia que depois daquilo as coisas iam mudar, eu não ia mais ter pensamento suicida, eu não ia mais ficar com aquela agonia de fechar o ponto e ficar trabalhando 4, 5, 6 horas a mais de graça todo dia, porque eu tinha que bater as metas que me passavam. E aqui não é culpa da empresa. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui, 50% da culpa é minha, porque eu não disse não,
E outros 50 coloco na culpa do meu time que me cobrava isso. Não necessariamente a liderança da empresa, a RH da empresa nem sabe disso. É erro meu, nunca trouxe isso para a gestão da empresa de fato. Mas eu tive muitos colegas de time ali que eram tóxicos e queriam me cobrar uma entrega igual a deles, que tinham 1000 anos a mais de experiência do que eu e eu no meu primeiro emprego. Então assim, se você estiver passando por isso, cara, eu sei que a gente precisa do trampo, mano. Eu tô falando como um cara casado que precisava também do emprego na época. Não vale sua saúde, cara. Não vale você ficar ali, entender esse tipo de pensamento. Eu nunca pensei nisso na vida, cara. Foi só nessa época, entendeu? Pra você imaginar o tipo de ambiente que eu tava trabalhando. Então assim, mais uma vez eu volto a dizer, não é culpa da empresa. Primeiro tem a minha parte, culpa de não ter falado não para esses programadores. E outra que talvez eles não foram muito justos comigo, mas você não vai esperar que as pessoas queiram melhor para você. Nem sempre elas querem, né? Tem muitas pessoas boas, como eu falei, hoje eu trabalho num time maravilhoso. Não vou expor o nome dos outros 2 front-ends que trabalham comigo, até porque eu não perguntei com eles. Mas, cara, mano, nosso time flui muito bem, cara. A gente tá falando aí de tocar aí, sei lá, tipo, a gente tem lá uns que envolve front-end, contando os projetos novos que estão entrando, a gente trabalha no mínimo em 6 repositórios aí. E, cara, a gente são 3, mano, e a gente faz, sabe? A gente faz. Então, assim, quando o time é unido, quando as pessoas, elas são justas, principalmente na planning, mandando a real mesmo aqui, tá? Que eu acho muita sacanagem, assim, na carreira. Você tem ali uma planning, aí tem um sênior votando num card que vai vir pra você, que é júnior. Não tô falando que é o meu caso hoje, tá? Mas eu já passei por isso, tô mandando todas as reais aqui, cara. Se as consequências vierem, elas virão e eu vou arcar com elas. Mas acho que tá na hora de ter alguém que chega aqui e fala a real, entendeu? Porque se eu quiser crescer o canal, eu pego uma notícia do dia ou da semana aí e leio ela pra vocês. É isso que um monte de programador tá fazendo no YouTube. Mas acho que isso não agrega a ninguém além do próprio programador. Então, tô vindo aqui falar o que eu penso. E o que eu acho disso, cara? Eu sei que é a maneira como a coisa funciona e ela é funcional, mas eu tenho uma crítica. Por exemplo, eu estava conversando com um dev que está no seu primeiro emprego agora e ele veio falar para mim, pô, cara, chegou na planning, eu votei, tipo, vou dar um número fictício que eu não recordo agora, mas vamos imaginar que ele pediu um dia de trabalho para fazer aquilo. E um sênior disse que era 2 horas. E o card caiu pro júnior e lhe deram 3 horas para fazer. Então, assim, o cara não vai conseguir performar no nível de um sênior, sabe? E muito time não tá nem aí para isso. Se o card é 3 horas, você vai ter que fazer em 3 horas. E é isso que leva muito programador a fazer o que eu fiz muito lá atrás. Não aconselho, não acho que é o caminho, de você fechar o ponto e ficar trabalhando depois do horário. E depois você tem burnout, você tem um monte de problemas aí na sua vida pessoal também, porque você passa a morar em frente ao computador e não morar com a sua família mais. E é sobre isso que eu tô fazendo esse alerta aqui de até que ponto vale sua saúde, até que ponto vale a sua família. Né? Meu casamento quase foi embora nessa época. Até que ponto seu salário vale isso, sabe? Eu tenho amigo aí que tá com 3 empregos, tá tirando um faturamento aí, o cara não é sênior, mas tira mais do que a maioria dos sêniors que eu conheço, porque ele acumula 3 empregos. Mas até que ponto, sei lá, mano, esse dinheiro compensa? Se ele tá custando a sua saúde, sabe? Se ele tá custando a sua família, se ele tá custando a sua sanidade, né? Então, sobre 3 empregos eu não quero aprofundar muito, porque talvez eu perca alguns amigos de estar falando sobre esse tema aqui, né? Outra coisa que eu queria falar nesse vídeo também é como sair disso, né? Como sair se você estiver passando por um burnout, né? Primeira coisa é você pedir ajuda. Nessa mesma empresa que eu falei que eu passei por um ambiente tóxico, no final, pena que eu pedi ajuda tarde demais. Eu comentei com uma pessoa da empresa e foi a pessoa certa e me ofereceram auxílio psicólogo. Então, assim, talvez se eu tivesse conversado com essa pessoa antes, tivesse melhorado para mim antes. Talvez eu nem tivesse saído dessa empresa, talvez o final tivesse sido outro. Eu só poderia ter trocado de projeto. Mas, enfim, águas passadas não movem moinhos, né? Assim que diz o ditado. Sobre essa questão, cara, se você sente que você está entrando no burnout, se você sente que você tem os sintomas que eu falei, despersonalização, cansaço emocional, o cachorro que está latindo aqui que eu vim passear com ele. Então, assim, procura ajuda. Primeiro no seu time. Se você não encontrar ajuda no seu time, na sua liderança, procura ajuda de um profissional, tá? Ninguém merece ficar passando por isso. E outra coisa, o cachorro tá agitado porque quando ela vê outro cachorro, ela acha que só tem que ter ela de cachorro no mundo. Aí ela fica desse jeito aqui. Mas eu não vou fazer o vídeo com corte, não. Outra coisa, além de você procurar ajuda clínica, o que muitos dos meus amigos que passaram me falaram
que foi a recomendação médica para eles sobre isso, foi o fato deles começarem a ter atividades extracurriculares, digamos assim. Por exemplo, sábado eu entrei numa banda para tocar guitarra aqui, que é um hobby que eu já tinha no Brasil, e eu voltei a ter aqui. Então você ter essas outras áreas da sua vida para preencher a sua vida vão fazer muita diferença, sabe? Igual no meu caso, gosto de andar de skate. Pegar um skate de noite, sair remando pelas ruas da cidade aqui que eu moro. Então esse tipo de coisa, no dia a dia, ele vai agregar até no seu código. Porque você vai chegar com a mente relaxada, você vai chegar tranquilo. Para finalizar o vídeo, que ele está ficando longo, deixar bem claro aqui, os sintomas, novamente, exaustão física, emocional, mental, despersonalização. Também a questão de você procurar ajuda. Deixa o cachorro dar o show dele, depois a gente continua. É a vida acontecendo, galera, é a vida que sem sorte. Procurar ajuda clínica, não deixa isso se tornar um problema ainda pior, te levar a fazer coisas que eu pensei em fazer. E tenha lazer, mano, faça hobby, sabe? Pega as coisas que você gosta de fazer para fazer depois do seu horário de trabalho. É claro que não durante o seu horário de trabalho. Já trabalhei com pessoas que fazem isso também durante o horário de trabalho. É complicado, né? Então, assim, se cuida e se você estiver querendo trocar ideia com alguém, tô sem ninguém para trocar ideia, não tenho coragem de me abrir com alguém do meu time, comenta no vídeo aí, te passo meu número, não tem problema quanto a isso não. Mas não fica sofrendo sozinho não. A gente entra no Discord e troca uma ideia se for o caso, tá bom? Um abraço para vocês, vou ficando por aqui. Lembrando que doença é uma coisa séria. E se você estiver passando, se trata, cara. Se trata. Nossa carreira não vale nossa vida. Nos vemos no próximo vídeo no canal.